Olá, meus queridos e queridas psicólogos e psicólogas do Piauí e do mundo, né? Nós estamos hoje aqui dando o pontapé inicial no nosso novo projeto aqui do CRP 21, o Psicast, né? O que seria esse Psicast? Esse Psicast, ele é uma ferramenta, né, de comunicação, onde nós aqui do Conselho, né, junto com alguns convidados, né, que têm mais expertise em determinadas áreas, vamos trazer discussões que visam orientar a nossa categoria, porque um dos papéis primordiais do Conselho é justamente a orientação, né? E visando esse pilar fundamental de orientação, nós criamos, né, esse Psicast, onde nós vamos trazer vários episódios falando de temáticas relevantes sobre a prática da psicologia, a atuação em diversos cenários, o fortalecimento também da nossa categoria, né? Questões sobre ética, orientações, sobre até mesmo fiscalização e sobre nossas resoluções e a prática. Porque eu acho que o importante de nós levarmos hoje para o conhecimento é a prática, é o fazer da psicologia, né? E o Psicast, ele vem justamente para isso, para trazer as pessoas que têm expertise no fazer e compartilhar, né, esse fazer com excelência da psicologia, cumprindo esse papel primordial de orientação. Então, sejam muito bem-vindos, né? Eu espero que esse programa e esse projeto do Psicast, né, sirva realmente para nós fortalecermos essa nossa profissão, a nossa categoria e o nosso fazer, que é primordial aqui para o nosso conselho e para todos que fazem parte, né, dessa irmandade da psicologia, né, e da saúde mental. Então, nós teremos esses episódios nas plataformas, nós já temos aqui no Spotify, então siga a gente, compartilhe, né, para poder nós espalharmos essa boa nova sobre essas orientações das práticas e do belo fazer da psicologia. E hoje, para o nosso primeiro episódio, né, nós trouxemos aqui uma temática muito, muito, muito relevante, que é falar sobre a saúde mental, né, essa visão sócio-histórica, política, né, e da prática da psicologia, né, essa perspectiva da saúde mental junto com a prática da psicologia. E para falar desse tema hoje, né, nós trouxemos dois queridos, né, profissionais da psicologia que irão falar aqui conosco sobre sua prática e também sobre a evolução dessa saúde mental junto com a evolução da psicologia brasileira e a psicologia também piauiense, né? Então, hoje nós temos aqui o nosso querido amigo aqui, o Cornélio Santiago, né, que é um psicólogo, né, especialista em saúde mental, meu contemporâneo lá também da UESP, né, já atua aí em vários dispositivos da saúde mental, que vai estar aqui nesse episódio falando sobre sua expertise e sobre essa prática da psicologia. E também nós vamos trazer a nossa outra convidada, né, Juliana? Que é a Juliana, né? Que é a Juliana Dias Maia, né? Que é já foi a nossa presidente, né? Do ex-presidente aqui do Conselho Regional de Psicologia, uma doutora em políticas públicas, professora lá da UESP e que tem uma expertise muito grande na área da saúde mental, né? Foi aí um dos carros-chefes também na luta das 30 horas aqui do nosso estado, né? E vai ser muito importante perceber e saber um pouco também desse seu fazer, também do fortalecimento da saúde mental, você que esteve à frente de uma cadeira muito importante do estado na saúde mental, sobre a valorização dessa saúde mental e a prática da psicologia, fortalecendo tudo isso. Então, assim, estou muito feliz em vocês terem aceito esse convite. E aqui do meu lado, nós temos a minha querida conselheira Juliane, né? Ela está aqui hoje, a nossa conselheira tesoureira, que está hoje também, ela faz parte também da comissão, né, de saúde mental. E ela está hoje aqui também para brilhantar nossos trabalhos aqui. Olá, Juliana, Cornélio, que bom que aceitaram o convite para vir aqui conversar com a gente sobre essa temática tão importante, né? E como o Saul falou, é uma temática muito importante, que é falar sobre a saúde mental, principalmente nos dias atuais, né? Onde a gente tem aí um boom na preocupação
situação e nos problemas apresentados na sociedade aí de saúde mental pós-pandemia, e também para a gente falar aqui da saúde mental, das políticas de saúde mental aqui do nosso estado. Certo. Então, queridos convidados, né, falando aqui, como a Juliane falou, sobre esse boom, né, essa eu acho que seria nosso pontapé inicial nessa nossa discussão de hoje. Né? A saúde mental, ela nunca esteve tão em alta, né, com essa repercussão tão grande sobre a importância da valorização, ou então mesmo de práticas que fortaleçam essa saúde mental. Então, ela nunca esteve tão em alta. Né? E aí, como que vocês veem essa questão, né, que ela nunca teve tão em alta, mas os problemas também, né, os problemas mentais também nunca tiveram tão em alta, né? Então, eu queria ver com vocês o que isso fala para vocês, né? Do adoecimento mental e dessa busca pela saúde mental estar tão em alta nessa nossa sociedade agora. Então, vocês podem começar aí, se vocês quiserem fazer uma breve descrição aí também da prática de vocês, também pode ficar à vontade. Olá, né, a todas e a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, queria agradecer ao convite e fico muito feliz, orgulhosa pela iniciativa em observar que nosso conselho está avançando, inovando em práticas que são importantes, porque eu acho que trabalhar educação, informação, faz parte da psicologia, faz parte do conselho e também da saúde mental. Então, vim e estar aqui. Falar de saúde mental é muito importante, porque eu venho da prática como mestranda, doutoranda, como ex-gestora, e falar de saúde mental aqui vai nos fortalecer como profissionais e valorização também para a nossa categoria. Porque quando a gente pensa em saúde mental, tem duas profissões que vêm à nossa cabeça, né? Eu acho que todo mundo, que é o quê? Psicólogos e médicos. E a psicologia, ela tem que estar, sim, à frente da saúde mental e das políticas públicas. E quando a gente fala em saúde mental, a gente pensa em quê? No centro do funcionamento do ser humano. Então, se eu não cuido da minha saúde mental, a minha saúde física também está descuidada. Então, é fundamental cuidarmos, atentarmos, focarmos nessa saúde mental. Na minha prática profissional, tanto no CAPS quanto no Aurélio de Abreu e outros hospitais que eu também trabalhei, se não melhorarmos essa saúde mental, a internação é prolongada, o tratamento é piorado, então o prognóstico é complicado. Na medida em que se trabalha a saúde mental, tudo mais floresce, tudo mais melhora, porque tudo favorece a imunidade e todas as outras áreas do ser humano. Então, tudo melhora com a saúde mental. Então, ela é foco, ela é centro, e que bom que o primeiro episódio veio honrar esse tema. Porque saúde mental, né, tem que ser de janeiro a janeiro, não Isso, é só de janeiro, né? Exatamente. E como que vocês veem, assim, esses números alarmantes aí, desses dados da saúde mental, mesmo no pré-pandemia, como que vocês veem esses números aí da OMS? Então, assim, observando alguns dados da Organização Mundial de Saúde, antes da pandemia, fala-se de 25 milhões da população vai precisar ou já precisou de algo voltado à saúde mental. E 3% algo gravíssimo. Com a pandemia, esses índices, fala-se que aumentaram 25%. Então, se a gente pega a população, né, aqui do Piauí, e a gente coloca esses índices, então, quantas pessoas que a gente conhece, ou que a gente conhece, ou até nós mesmos, né, estamos precisando desse suporte da saúde mental? E mesmo com os avanços, né, que a gente tem tido, como é que vocês veem aí esses avanços nessas últimas décadas? Assim, vocês que já vêm há muito tempo aqui nessa jornada do fortalecimento da saúde mental, como que vocês veem o avanço dessas políticas públicas nessas décadas fomentando essa saúde mental? Os avanços são nítidos, são bem claros. Na medida em que tira o foco nos hospitais, né, no modelo hospitalocêntrico, nessa luta antimanicomial, a prevalência da humanização do cuidado. Antes se colocava apenas as pessoas com transtorno mental dentro de 4 paredes de um hospital e achava-se que ali havia um tratamento. Não, ali havia uma reclusão e um pioramento dessa saúde mental.
Na medida em que as décadas foram se passando, né, anos 70, com o início do movimento antimanicomial no Brasil, movimento liderado pelos profissionais de saúde mental, pelos próprios pacientes também, os familiares dos pacientes. Então, esse movimento foi ganhando força nos anos 80, foi se promulgando a lei antimanicomial em 2001. Então, os CAPs foram surgindo em 2004. Então, houve uma mudança do hospital para a comunidade que a pessoa mora, porque os CAPs eles estão inseridos nos bairros que as pessoas moram. Então, eles não estão mais longe da vida da pessoa. É um processo de ressocialização, de reinserção social. Né? Não cuidar apenas da saúde mental dentro do hospital, mas dentro da família da pessoa, junto com o dia a dia da pessoa, no bairro que ela mora. Então, é totalmente diferente a ideia, a lógica desse cuidado, né? Cornélio, tu trouxe aí uma pequena retrospectiva do cuidado antes da lei 10.216 de 2001 e pós a implantação da lei antimanicomial em 2001. Então, antes, como você trouxe, era um cuidado de reclusão. Né? Na verdade, essas pessoas eram excluídas da sociedade, da vida em liberdade, para serem tratadas nesses hospitais manicomiais. E pós a lei, eles foram. A ideia é o cuidado em liberdade. Né? Então, pensando nesse cuidado em liberdade, nos dispositivos que vieram com a implantação da lei, né, que nós temos na RAPS, CAPS, as unidades de acolhimento, as residências terapêuticas, os leitos de saúde mental, com a implantação desses serviços, desses dispositivos de saúde mental. O que é que mudou no cuidado ao paciente de saúde mental? O que é que avançou aqui no Piauí como política e como cuidado? Bom, com certeza, a própria vestimenta. A pessoa não está mais vestida com aquela roupa verde de hospital. Ela está vestida com a sua roupa, dentro da sua casa. Ela não fica meses e anos internada dentro de um hospital. Ela não é mais conhecida apenas como o fulano do leito 62, o fulano do leito 1000. Não, é o seu Raimundo que mora no bairro tal, que veio hoje ao CAPS para sua consulta, que veio hoje para o grupo terapêutico, que veio hoje para um grupo de geração de renda, que veio hoje para a oficina dentro do CAPS, que veio hoje participar de um grupo de relaxamento, de educação física. Então, assim, é totalmente diferente. Completamente diferente. Eu acredito, né, e costumo dizer também que nessa lógica antes da lei antimanicomial de 2001 se visava o bem da sociedade, no sentido de que vou tirar esses transtornados mentais daqui da cidade, ninguém vai ver, vou botar no hospital, tá tudo ok. Agora mudou totalmente o foco agora está na pessoa, a humanização da saúde mental. Não importa, a pessoa tem que estar no seu local de trabalho, na sua família, para poder melhorar a sua vida. Né? Então, também, o próprio CAPS ele ajuda nessa questão do mercado de trabalho. Muitos usuários nossos estão agora dentro de um trabalho, inseridos em uma empresa, inseridos num trabalho, porque fazemos essa ponte. Esse trabalho também faz parte dessa política de saúde mental. Favorecer essa humanização, essa dignidade no trabalho também, que ajuda muito para o bem-estar da saúde mental. Até porque, né, se a gente, né, voltando um pouquinho, toda a política era só hospitalar. Né? 97% de todos os gastos se gastava com o quê? Só com o hospital. 3% se gastava ainda com uma questão ambulatorial. Então, com a mudança da lei, houve toda uma mudança, porque aquela pessoa estava isolada. A gente no Brasil a gente não tem prisão perpétua, mas nos hospitais nós tínhamos. A média de internação deles era de 22 anos, mas tem caso de 50, 60 anos das pessoas lá. Olha a desumanização. Né? Então é desumano. Perdiam totalmente a identidade. Totalmente a identidade. E como é que eles eram internados? Né? A gente estava até falando aqui, existiam tal de leitos do chão. Então, como não tinha cama para todos ficavam no chão. A gente fala mesmo assim de desatendimento, de barbárie mesmo, de questão de desumano. E morreram muitas pessoas, centenas de pessoas morreram. Nós falando, a gente tem números de 100 mil leitos, hoje nós temos menos de 12. 12, 15 leitos. Então, a gente tem um avanço, né? Tem todo um processo que a gente chama movimento da reforma. Ele ainda está acontecendo, porque as leis, elas vão sendo criadas
elas não são suficientes e elas vão se modificando, como a gente tem dados de lei, né, que você até comentou aqui com a gente, do ano passado, né? Então, todo tempo nós temos mudanças. Uma atualizações da política. E aí, Juliana, falando na questão da política, você como gestora, né? Então, assim, você teve na gestão da saúde mental do Estado e sentiu de perto a dificuldade da implantação dos leitos. E aí a gente vem, como você falou, a gente estava conversando, as políticas, elas são feitas lá de cima, ela vem de cima para baixo, sem considerar a cultura e as especificidades de cada estado. Então, a gente tem aqui um estado grande, territorialmente, extenso, assim, a nossa população é um pouco mais de 3 milhões, é pouco, mas a gente tem um estado grande. Então, a gente tem um estado pouco povoado, né, na sua extensão. O povoamento do Piauí, ele é concentrado. Então, assim, como que você vê essa dificuldade, essa nossa especificidade na implantação dos nossos dispositivos de saúde mental? Porque, assim, quando a gente fala aqui da lei, né, da nossa reforma psiquiatra, nós vamos fechar os leitos e vamos criar dispositivos, né, substitutivos, né? Uhum. Os CAPs, residências terapêuticas, os leitos, porque em alguns momentos a internação ela é necessária, porém em tempos momentos de crise, mas com tempos, uma semana, um mês, né, e acompanhado, não de 20 e 30 anos, e a família tem que estar. Então, assim, o leito, ele é necessário, até o leito nos hospitais regionais, eles são necessários porque eles vão descentralizar. Então, às vezes, aquela pessoa lá de Bom Jesus, ou a distância de Bom Jesus para Teresina. E aí, encaminham aquelas pessoas para o Olinda de Abreu, ou para o hospital, que se tivesse um leito lá, isso ia descentralizar, com certeza. E até facilitar o atendimento, né? Porque, assim, a pessoa tem que entrar, a pessoa está numa crise, tem que entrar numa ambulância, fazer uma viagem de mais de 600 quilômetros. Então, assim, ela já está em crise lá, como que esse paciente vai chegar aqui? Né? Passar horas dentro de um carro em crise para vir tratar a saúde mental aqui em Teresina. Então, assim, a importância de descentralizar esses dispositivos é imensa, né? E quando vocês falam, né, dessa dificuldade, né, Juliana, que você vivenciou lá, né, enquanto esteve como diretora dessa implantação desses dispositivos, só me vem à cabeça, assim, algumas questões relacionadas também, talvez até mesmo uma maneira de segregar, né? Assim, não sei, de marginalizar, né? Dizer, não, no meu hospital eu não vou querer um leito de saúde mental, né? Porque a gente não fala mais de leitos psiquiátricos, seria um leito de saúde mental voltado para tirar aquele usuário, aquela pessoa daquele sofrimento, né, ou um risco de vida, né, que ele possa estar naquele momento para ele ou para os outros e num momento ali próximo da sua residência para ter esse apoio, né? Mas será que não teria isso também? Tem, sim. E agora você falando, eu lembrei aqui de Picos, né, que a gente fala, o Picos especificamente. Uhum. Picos não tem o leito. Né? Então, quando eu assumi, claro que eu sou de Picos, eu sei dessa demanda, até por conta do meu estudo, do doutorado, que eu trabalhei sobre a rede, e vi que eu chamo o seguinte, a rede está descosturada. A rede, ela é bonita. Se você passar para pensar, né, ela é toda... atenção básica, residência terapêutica, SAMU, os leitos, se a gente trabalhar ela e ela fizer o andamentozinho dela ali, vai dar tudo certo. Da rede e da integração das redes. Integração da rede. Porém, quando a gente for implantar especificamente o hospital, né, então não é assim, eu quero implantar, tem que passar por todo um processo, né, a Juliana também sabe disso, né, CIB, e reuniões com os diretores. E eles tinham essa preocupação, sim. E aí, nós vamos colocar aqui grades? Não. Os leitos de saúde mental, eles são integrados. Porque a gente fala de uma saúde mental hoje, de uma reinserção dessas pessoas na sociedade. E que vai ter que ter alguém da família dele lá acompanhando com ele. Ele não vai poder ficar lá só. Quando você falou dos hospitais que, não sei, não quero leito né, de psiquiátricos aqui, é o estigma, é um preconceito que rege muito na mentalidade das pessoas, principalmente dos profissionais de saúde, dos gestores também, que não querem, acham que é uma coisa de outro mundo. Vai dar mais trabalho, que não né? Saber lidar, né? É preciso haver essa sensibilização desses profissionais, capacitações, né, para poder
compreender que é possível sim esse cuidado, que é possível esse tratamento, que não é coisa de outro mundo e de que vai ajudar muito o ser humano, não apenas o bem do hospital, como é que eu vou lidar com isso, mas o que realmente vai importar para aquela região que o hospital cobre. Precisa desse cuidado. Todos os hospitais deveriam ter alguns leitos de saúde mental. Sim. Né? E é interessante, Cornélio e Juliane, que assim, a gente está demorando para quebrar essas correntes, né? Desde lá da França, de Pinel, né? Que quebrou as primeiras correntes lá, e nós ainda não quebramos aqui dentro de casa, com esses estigmas, né, desse sofrimento. Assim, todos nós somos passíveis de, em algum momento da vida, passar por um sofrimento mental. Sim. E esse sofrimento mental, ele pode se tornar agudo e pode realmente precisar de uma atenção mais especializada, né? O preconceito se vê claramente, por exemplo, no próprio CAPS. Que vem mudando com o passar dos anos. Porque inicialmente lá, eu estou com 12 anos que eu trabalho no CAPS, né? E nos primeiros anos eu atendi lá alguns usuários que diziam assim, não, eu tenho vergonha de dizer que estou vindo para cá. Não podem saber que eu estou sendo tratado no CAPS. Então ele tinha vergonha, medo de frequentar o CAPS por descobrirem que ele faz parte, que ele está sendo tratado. Por quê? Porque a ideia do doido, do louco, do transtornado mental, né? Então assim, e agora não ouço mais essas queixas. Pelo contrário, os CAPS estão tendo uma visibilidade bem grande, uma aceitação social maior. As pessoas estão realmente aderindo e compreendendo a importância do serviço. Então, graças a Deus, eu percebo uma diminuição desse preconceito em relação ao CAPS em si, né? Mas, de um modo geral, com certeza é preciso trabalhar muito para diminuir o preconceito. E isso ajuda muito também no próprio saúde mental. As pessoas vão se ajudar mais. Quantas vezes a gente está num transtorno e não quer ir a um profissional, que não quer ir no psiquiatra, não quer ir no psicólogo, porque acha que é besteira, porque daqui a pouco passa e vai agravando o problema. Quando vocês falam assim dos desafios, das dificuldades e do estigma, né, que as pessoas ainda têm do paciente da RAPS, né, da Rede de Atenção Psicossocial. Vocês acham que esse estigma, ele poderia ser diminuído ou quebrado se lá na atenção básica a gente já começasse a fazer o trabalho de integração das redes, de integração do cuidado da saúde mental? Com certeza. Primeiramente, tinha que ter psicólogo na atenção básica, né? Vamos precisamos ter. Bora, precisamos, né? Gestores, por favor. Eita! Tem um autor que eu gosto muito, que é o Paulo Amarante, né? Então, ele sempre fala que se trabalhássemos a prevenção lá na atenção básica, evitaríamos tantos custos na atenção especial. Então, a atenção básica, a gente fala de médico, de dentista, mas a gente não fala de psicólogo. Eu conheço poucos psicólogos que atendem na atenção básica, né? Que são contratados, né? Na UBS não há, infelizmente. Não tem psicólogo. Uma política, né? Aquela política que ela foi refeita, né? Ela foi desconstruída, né? Ela começou aquela política do NASF, e aí depois ele foi desconstruído e agora, né? E foi desconstruída bem no meio da pandemia. A gente pegou essa bomba bem no meio da pandemia. Cadê? E assim, ele voltou para a EMUT, mas assim, por um movimento muito também dos usuários do sistema. Né, porque viram essa necessidade, né, que precisava, a importância dessa equipe, dessa equipe multidisciplinar e dentre eles, claro, o psicólogo, né? Então assim, o que eu vejo é que quando todas as falas aqui que nós tivemos, né, nós falamos o quê? Nós falamos a saúde mental, que um prejuízo muito grande para fomentar essa saúde mental é justamente o preconceito. Né? O preconceito mesmo, a pessoa que não quer aceitar ou não quer buscar ajuda por medo do que os outros vão falar, ou o preconceito não, eu não quero ajudar, eu não quero deixar aqui, abrir um CAPS aqui do lado da minha casa, né? Então, toda essa questão aí. E aí isso me vem o quê? Qual é a profissão que vocês conhecem, que na sua formação, lá na academia, ela diz que ela é totalmente livre e tem que fomentar essa liberdade de preconceito? A psicologia. Né? Então, assim, se nós formos parar para pensar na essência de tudo, nós chegamos ao talvez, Juliane, como você falou, talvez a linha para costurar a RAPS. Né? Essa ausência de preconceitos,
né? E aí eu vejo assim, né? E aí eu queria ver de vocês, né? Como vocês veem essa questão da psicologia atuando nesse campo, né? De fortalecimento da RAPS, da atenção básica, né? Como que vocês veem? Existe um mecanismo chamado matriciamento. O matriciamento está muito em voga, está bem focado, pelo menos aqui na Prefeitura de Teresina, na Fundação Municipal de Saúde, é cobrado muito a questão do matriciamento, que é justamente o apoio matricial, o apoio que os CAPs oferecem às UBS, Unidade Básica de Saúde. Justamente, a UBS tem lá algum paciente, algum usuário da sua região que está com um transtorno mental e está com problemas e não consegue, está em crise e não sabe como lidar. Então, a UBS entra em contato com o CAPS para que a gente possa fazer uma visita, para que a gente possa ver o caso. E aí, então, a gente vai se deslocar até essa UBS, vai muitas vezes com o agente comunitário de saúde, ou com o enfermeiro, ou com o médico lá da UBS, visitar essa pessoa. A gente faz todo esse apoio, esse suporte, né, de como lidar com o caso. Então, essa é uma linha que vai costurando, que pelo menos eu percebo que ajuda muito, é muito eficaz, né, esse matriciamento, mas é preciso mais. Né? Matriciamento é uma grande importância para essa junção, esse apoio da psicologia e da saúde mental junto à atenção básica, mas é preciso mais. Essa multivia em Teresina, realmente se implementar, começar os trabalhos nas várias regiões da cidade e ajudar muito, né, muitas pessoas também. Como vocês veem o papel da psicologia nisso? Outro problema que eu vejo, assim, que a gente observa que os dispositivos de saúde mental, eles estão mais concentrados nas cidades grandes, né? Então, assim, em Teresina nós temos quantos CAPs, né? 8 CAPs. Mas se a gente parar para pensar, a nível de estado nós temos 67. Para 224 municípios. Para 224 municípios. Em Teresina temos 7 da prefeitura e 1 do estado. Aí diminui, fica 59 CAPs para dividir para o estado todo. Né? Então, e detalhe que a gente tem alguns municípios do número de municípios, né? Isso, e alguns municípios concentrando números de CAPs. Por exemplo, a gente tem em Paulistana 4 CAPs, em Picos a gente tem 2. Então assim, e tem cidades lá do sul que tem 1 CAPs. Tem cidade que não tem nenhum. Nenhum. A maioria então, assim, era aquilo. Na verdade, a maioria não tem nenhum dispositivo. Então, acho que eu vejo o seguinte, a questão do psicólogo, e existe também uma confusão, né? Então, vamos supor, em outras lutas que a gente já teve como psicólogo, né, na rede de educação, né, quando a gente incentiva os profissionais a contratar os psicólogos, então eles acham que o psicólogo que está ali contratado, ele tem que atuar no hospital, na atenção básica, né, na educação. E nós sabemos que o psicólogo ele tem várias áreas de atuação. Tem o da assistência, tem o da saúde. E que são específicas. Que são específicas. Então, a gente precisa trabalhar essa informação, a gente precisa trabalhar esse incentivo, mas também precisa ter dispositivos. Né? A gente, a nível nacional, as políticas públicas, elas são feitas, mas às vezes elas esquecem dessas cidades menores, estados menores, como o nosso Piauí. Precisa dos incentivos do governo, que infelizmente, eu tenho uma crítica aqui, ela é necessária ser dita, a gente precisa pensar e repensar. Infelizmente, o grande investimento que é dado às comunidades terapêuticas, ao invés de incentivar a RAPS. Colocar incentivos dentro dos CAPs, aumentando o número de CAPs, aparelhando os CAPs existentes, criando mais dispositivos, residências terapêuticas e outros serviços de saúde mental. Porque as comunidades terapêuticas, nós sabemos que elas fazem um trabalho delas, é muito importante, ok, mas tem todo um cunho que não é estritamente da saúde. Então, até que ponto... será que esse dinheiro está sendo distribuído, né, de forma igual para a saúde mental? Né? E com certeza, infelizmente, essa é a minha grande queixa. Se houvesse realmente esse olhar científico, né, o governo... E político. Eu digo, os políticos olharem, os políticos terem um olhar científico. Não, é isso que eu falo. Os políticos terem um olhar científico. A gente até tem, né? Não, eu tô falando, Juliana, eu tô falando dos políticos que vão dar o dinheiro. O governador, o prefeito, eles que vão dar o dinheiro para onde? Vão colocar, vão incentivar aonde esse dinheiro? Eles têm que olhar o olhar científico. Se eles olharem para o olhar científico e não o olhar religioso, eles vão investir na RAPS e não em comunidades terapêuticas. Com certeza. Por exemplo, então distribuir, dividir. Hoje a gente não tem no Piauí nenhuma unidade de acolhimento.
acolhimento. Que seria um dispositivo que ele está paralelo, né? E ele seria muito importante para o álcool e droga. Nós não Exatamente. temos. Sim. É aquela questão que eu coloquei aqui, gente. A RAPS, como ela está desenhada lá na política Ela é pública, ela é bonita. E ela é eficaz. Porém, sem recurso, Sim. não tem como funcionar. Não tem, ela precisa circular, a rede ela precisa ser circulada, ela precisa ter álcool e droga, ela precisa ter. Então, porque não é só fechar os hospitais, né? Não é só fechar os leitos. Para substituir nesse movimento da reforma, a gente precisa ter o quê? Dispositivos. Exatamente. É para abarcar tudo isso, né? E diminuir até mesmo a necessidade. E de né, forma que- igual, né? tanto nos municípios pequenos como nos municípios maiores. E eu observo como também, levando aqui um pouquinho para mim também de Picos, né, que Picos é uma região que ela existe a micro, macro região de Picos, e assim, para mim é inadmissível não ter os leitos em um hospital geral lá. E ter só 2 CAPs e poucos CAPs espalhados em outros municípios. Eu, como professora, sempre pergunto a meus alunos, se alguém surtar aqui, vocês vão para onde? Pegar um carro e ir para Teresina. Tá, vou para Teresina. Esta é a resposta de quase todos. Ou chama o SAMU. Que vai chamar a polícia. Dependendo do surto. Inclusive é uma orientação, né, na própria política. E como quando eu fui, e assim, é triste às vezes, assim, a gente fala assim, mas é comovente. Eu recebi alguns vídeos, eu recebi alguns vídeos de mães, às vezes, com seus filhos acorrentados, Sim. porque não tinha o que fazer, e não tinha para onde caminhar. E isso, assim, é de partir o coração, porque pode ser com alguém da nossa família, pode ser com a gente. E vai para onde? Aí, justamente pegando o gancho do que a Juliana está falando, é um grande desafio do CAPS. Qual, por exemplo, que eu estou lá na ponta e percebo? É a grande carência de psicólogos, psiquiatras no ambulatório, para onde a gente possa referenciar esses pacientes de caso leve a moderado. Porque o CAPS é apenas para transtornos mentais graves e persistentes. Então, nós todo dia no CAPS, nós recebemos várias triagens, nós recebemos pessoas de primeira vez com vários transtornos mentais leves e moderados, agudos. Não estou dizendo que é pouco, não estou desmerecendo o sofrimento, não. Eu estou classificando dentro daquilo que é o dispositivo. Então, se houvesse uma quantidade suficiente de psicólogos e psiquiatras dentro do ambulatório, na rede ambulatorial, a gente encaminharia, que é o que a gente faz. A gente encaminha essas pessoas para o ambulatório, mas cadê esses profissionais? Cadê essas vagas? Você traz uma coisa importante que a gente até fala aqui. Por exemplo, você fala da importância de ter psiquiatras nos dispositivos, nos ambulatórios, né, nas cidades pequenas, psicólogos e psiquiatras, claro. Mas assim, a gente sabe que a demanda principalmente por psiquiatra é muito maior do que a oferta. A gente tem poucos psiquiatras e principalmente poucos que queiram ir para o interior. E aí, fazendo aqui um link com pós-pandemia, que na pandemia tudo ficou online, tudo ficou remoto. E aí a gente sai da pandemia e a gente entra no mundo da telemedicina. Que agora a telemedicina está espalhada principalmente pelo nosso estado. Sim. Né? Levando várias especialidades aí para os municípios onde aqueles médicos especialistas não conseguem chegar, principalmente o psiquiatra. Como vocês veem a presença da telemedicina nesses municípios onde ainda não se pode ter um médico, um psicólogo especialista em saúde mental, né? Então, assim, como que vocês veem o atendimento, o apoio? Porque, assim, é importante a gente até vocês falarem a importância de separar o apoio do único atendimento de ter só apenas aquele tipo de atendimento, né? Então, assim, a diferença do apoio, ele está lá apoiando, mas quando na ausência temporária daquele especialista. E não apenas trocar aquele especialista por uma telemedicina. Então, assim, como que vocês veem esse apoio e realmente só a existência dessa telemedicina? A questão online ela é muito importante, porque facilita muito o processo da terapia. Tenho pacientes que eu tenho, né, os pacientes que eu atendo a nível online, né, teleatendimento. Então ajuda bastante. Claro que não é a mesma coisa do presencial, mas já, vamos dizer, entre aspas, quebra um galho e facilita o processo também do cuidado, desse apoio, né? A gente precisa ter cuidado que não é só medicamentoso, né? A gente Isso, não é só esse atendimento, isso. A saúde mental ela não está resumida aquele atendimento medicamentoso, aquele atendimento que a pessoa vai lá no psicólogo uma vez no psiquiatra e vai resolver o problema.
Não vai. Tem que ter A continuidade. longo prazo, A saúde mental. Tudo que envolve mente leva tempo. É uma coisa longa, né? E assim, a questão do... E eu acho também, assim, que assim, eu vou colocar aqui a telemedicina e aqui eu vou resolver o problema da saúde mental desse município. Não vai. Não. Isso. Não vai mesmo. Porque, porque aquele usuário não vai estar reinserido, não vai ter os outros dispositivos. E a gente Ele não vai ter uma rede de apoio. E a gente sabe também da importância que são hoje também outros dispositivos como a cultura, a arte, né? Nos CAPs, como são, até a questão da renda, que muitos começam a trabalhar com artesanato. E aí como é que vai conseguir fazer isso de forma, né? O acesso, né, ficou muito mais fácil com a telemedicina. Mas assim, eu vejo realmente como você falou, e como o Juliane também falou, Cornélio também falou, ele é interessante para ser um acessório à rede e não ser a única. Eu vejo assim, mas pelo menos no momento, talvez nós não tenhamos ainda essa maturidade toda de ser exclusivamente na telemedicina. Pode ser que nossos filhos, né, da geração que agora vai ser geração alfa, né, voltou, acabou, Z, agora voltou, vai para alfa. Então aí nós vamos ver cenas para o próximo capítulo. Mas o que eu achei, assim, voltando bem que o que a gente falou, eu queria saber de vocês, quando vocês falaram aí dessa ausência, né? Por exemplo, o Cornélio falou desse gap que nós temos. Nós não temos dispositivos, né? Como o Juliano também falou, nós não temos dispositivo para acompanhar o leve. Né? Os que estão com sofrimento ali naquele momento. Os graves, leve, né? O grave também, a gente também não tem. Mas assim, interessante que nós falamos da profissão da psicologia, que ela é a profissão pilar livre de preconceitos. Falamos que o preconceito pode ser uma das razões que fomentem o adoecimento mental, a falta de saúde mental. E aí nós, por incrível que pareça, a estratégia de política pública que trouxe esse ator da psicologia para os municípios não foi de saúde, foi de assistência social. Né? Com a política do CRAS foi que conseguiu trazer um profissional ao menos, porque hoje pelo menos um profissional de psicologia em cada município desse Brasil, com os CRAS a gente tem. Né? Mas assim, e eu acho interessante que essa valorização teve que vir de outro lugar. De outra área. De outra área que não foi a saúde. Claro que o social influencia muito na saúde, e isso inquestionável, né? Faz parte da rede. Mas vocês entendem que assim, desconstruímos o NASF, falo isso como política pública, viemos aí com a EMULT, mas quem resistiu e quem implantou esse profissional foi uma política social, né? Como que vocês veem isso? Será onde é que está aí? Será se nós precisamos aí talvez de uma valorização maior do nosso fazer? Com certeza, uma visibilidade maior, valorizar o trabalho que só o psicólogo pode fazer. Muitas vezes há um desprezo, né? Há um certo deixado de lá, psicólogo, qualquer pessoa eu posso conversar, desabafar, resolve meu problema, não preciso de psicólogo. Né? Mas essa é a visão, por isso que essa visão justamente despreza nosso fazer, despreza a nossa profissão, né? E por isso deixa ela em xeque, como você fala, o que faz, o que pode ser colocado então para o psicólogo ser valorizado dentro dessa saúde e ser mantido assim como no social ele é mantido, né? Justamente essa compreensão da nossa importância única. Por quê? Porque nós fazemos algo que nenhuma profissão faz, que é justamente ouvir com detalhes, ouvir e não querer resolver tudo de uma vez, ouvir e deixar a pessoa ser quem ela é diante de nós. Porque enquanto a gente atende uma pessoa, às vezes o psiquiatra, o assistente social, eles atendem 3, 4. Do tempo que nós atendemos uma, esses outros profissionais atendem 3, 4, 5 pessoas. Não é desmerecendo eles nem a nós, apenas comparando de uma forma real, pé no chão. Então, às vezes, há uma reclamação. Mas tu só atende 3, 4 pessoas por turno. O fulano de tal atende 12 pessoas, o outro atende 8, 10. Sim, mas eles não são psicólogos. Eles não param para ouvir detalhes que nós precisamos entender para poder, de fato, ajudar.
para de fato intervir psicoterapeuticamente. Nossa formação ela é outra, o nosso lugar é outro. E o psicólogo não tem que atender 8, 10 pessoas num turno, isso não existe. Porque a gente não faz... Porque o nosso olhar não é quantitativo. Nenhuma escuta qualificada. O nosso olhar, o nosso foco não é quantitativo. Tudo bem que a gestão quer números. Sabe o que eu lembrei? Mas o nosso olhar é qualitativo. Eu posso atender a pessoa em 10 minutos, em 50 minutos, em 1 hora, 1h30. É o meu fazer. Sim. E não é só na psicoterapia, é no CAPS, na assistência social. Sabe o que eu lembrei? Agora eu me senti até velha. Eu sou da época dos primeiros CRAS, né? Eu implantei os primeiros CRAS. E existia a gente não sabia qual era o nosso papel. E nem os assistentes sociais. Aí eles colocavam, às vezes, numa sala pra gente atender. Ou fazer essa escuta. E às vezes não entendiam que a nossa escuta era demorada. Não era psicoterapia, era uma escuta. Mas a nossa escuta é demorada. Porque ela tem precisão, ela tem um fundamento pra ser assim. Porque a gente liga fatos, faz todo um trabalho psicoterapêutico que nós psicólogos sabemos, mas que muitas vezes pessoas que estão ouvindo aqui o podcast não sabem, porque não é próprio do conhecimento deles, mas existe todo esse prolongamento de tempo, porque o que importa não é o tempo, o que importa é a escuta. Então a gente não foca no tempo. Né? Por isso que para muitos nosso trabalho, mas eu converso com qualquer um, né? Então assim, não é por aí. Conversar é diferente, né? Ouvir é diferente de conversar. E nós temos fundamento científico, né? São quantos anos de formação? 5 anos, fora se você faz uma especialização. Não tem como comparar a nossa escuta, o nosso atendimento de alguém que vai fazer um curso de 1 semana e quer fazer a mesma escuta. De final de semana, às vezes. Final de semana. Então a gente precisa valorizar. Não vamos entrar, né? Seria pauta de outro podcast. Vamos voltar aqui à saúde mental. Mas o que eu observo, Saúl, acho que você trazendo assim fez eu pensar sobre como a gente avançou na assistência e como a gente não está, talvez, avançando na saúde mental. Sim. Eu acho que se você parar para pensar, foram políticas públicas. Né? Então, foram as políticas públicas que começaram a ser implantadas lá nos municípios, né? Lá, eram 3, começou São Miguel da Baixa Grande, Acauã, então depois foram ampliando. E eu acho que observaram os resultados. Então, eu acho que na saúde mental, por conta desse preconceito que a gente vem falando, esse preconceito, eu até brinco às vezes, talvez saúde mental não dá like. E assim, não dá um resultado imediato, né? Não dá um resultado imediato. Não dá um resultado imediato. Então não dá pra você... Então, assim, você diz que foi pra academia e tirou uma foto, mas você não disse, estou na terapia. Porque justamente a saúde mental é uma área da ciência, da medicina, né, que não utiliza exames pautáveis, né, na medição, como se usa um exame de sangue, né? Um raio-x, né? Não tem como, nós não trabalhamos não tem isso. Tantos marcadores assim. Exatamente. E por as pessoas não verem esses marcadores, né? Então acha que não tem importância. Falam da pandemia que nós somos a pandemia da saúde mental agora, né? Sim. A pandemia das questões mentais, né? Então a população ela está doente. Nós estamos mais ansiosos, nós somos o país que tem dos maiores índices de depressão, é o maior que tem de ansiedade. Então, eu acredito que os índices que hoje estão assim, na nossa porta, né, da sociedade, de todos nós, eles vão, talvez, ajudar as políticas públicas a avançarem na saúde mental. E qual o nosso papel como psicólogos, né, e como conselho? É valorizar a nossa profissão como ciência. Sim. E mostrar que o fazer dela vai impactar. Como você mesmo falou aqui na sua prática, né? O fazer dela vai impactar. Quando você falou do CAPS, eu me lembro que eu também ajudei a fundar um CAPS, né? Um CAPS AD lá da minha cidade. Acho interessante que aqui nós temos quase o Piauí todo, né? Nós temos o território entre rios, lá é o território lá no semiárido. Semiárido e o Cocais, né? Eita, então, que tá o Piauí todinho aqui, quase todo. Os mais populosos estão aqui. Mas assim, quando a gente foi implantar lá o CAPS, né? O CAPS AD, e nós tínhamos muito essa cultura imediatista, né, que acho que talvez, por isso que a gente não tem dado ainda essa importância que nossa profissão tem, por conta dessa questão imediatista. E essa cultura imediatista, ela está muito colocando a resolução do seu problema no outro ou em alguma coisa mágica.
né? Como um medicamento, alguma coisa desse tipo, né? A solução está fora. Então, toda a cultura hoje diz para mim que a solução dos meus problemas está fora de mim. E rápida. E rápida. E nós, com a nossa ciência da psicologia, do fazer da psicologia, nós estamos pregando o contrário, né? Que é o quê? Que a nossa cura ou melhora, né? Que uma autocura ou melhora, ela seria o quê? Ela está dentro da gente, né? O espaço terapêutico ali, essa escuta, é fazer você olhar para si. É o autoconhecimento. Precisamos trabalhar esse autoconhecimento. E é demorado. É demorado. Né? Imagine que você demorou ali 30, 40 anos para fazer vários caminhos neurais, né? Várias memórias afetivas ali, construindo a sua personalidade e a sua história. Cara, como é que um chá, uma pílula, uma coisa imediata que vai fazer mudar isso? Pois é, e por isso sustenta o preconceito, alimenta o preconceito, porque eu quero negar que isso é real. Sim. Eu não quero aceitar, a sociedade, nós, seres humanos, não queremos aceitar que o problema está dentro de nós. Que a solução vem de dentro de nós. Então, por isso que se cria o preconceito. Não, psicologia, psicólogo é para doido, isso aqui, né? Então, há uma negação pelo preconceito. O preconceito que gera por conta dessa negação. Eu acho que falar de valorização de saúde mental, ele está tudo a ver em valorizar a nossa profissão. Porque se nós valorizarmos o nosso fazer, que é esse resgate do eu, né, a gente vai diminuir, assim, se você for parar para pensar o gasto que se tem hoje em dia, por exemplo, vamos supor, afastamento do INSS, que não são acidentes. O maior são causas psicológicas, digamos assim. Psicossomáticas. São causas psicológicas, os afastamentos do INSS. Então, isso quer dizer o quê? Que a nossa população que está trabalhando, né, ela está, digamos assim, se afastando, deixando de produzir, né, que isso gera um ônus, um prejuízo para a sociedade por conta de questões de saúde mental. Eu acho que falta uma reflexão assim de todos mesmo, né, de todos os gestores, porque é um ônus. Sim, e aí, financeiro também. Não dá nem para você mensurar. Imagina a quantidade de pessoas que estão afastadas. Eu lembrei agora também de uma lei nova, né? Que agora é obrigatória as empresas trabalharem a saúde, né? Trabalharem a saúde mental, né? Então ela não vem de trabalho, né? Agora tem os riscos psicossociais. Exatamente. Isso foi maravilhosa. Não, isso foi um avanço. Então, assim, eu fico assim, gente, a gente parar para pensar aqui, nós temos avanços. Olha essa lei. Ela é recente, ela vem. Epa, então as pessoas estão se afastando. Tá tendo alguma coisa nas empresas que a gente precisa sem observar. Considerar as subnotificações, né? Porque nem toda doença é notificada, né? E principalmente saúde mental. Saúde mental, acho que a metade é subnotificada, né? E aí o que é que acontece? Por conta do preconceito das próprias pessoas. Olha o tanto de prejuízo que nós estamos tendo, prejuízo financeiro, digamos assim, na economia ativa, e também o prejuízo emocional. Né? Dessa pessoa se sentir ali invalidada por aquele momento, da família dela, da repercussão naquela família dela, desse sentimento, e aí ela não tem nem a rede de apoio, porque nós não temos rede de apoio para esses casos específicos, né? E aí essa pessoa que sofre, que se afastou, ela está no limbo. E lembrando que uma pessoa que adoece em casa, né, uma pessoa com problema de saúde mental, muitas vezes, em alguns casos, vai adoecer muito mais do que só ela dentro da família, né? Vai adoecer a família toda. Então, assim, não é só uma pessoa, né, Saúl? A gente tem uma família que vai, uma pessoa que vai impactar na saúde mental de toda a família, né? É delicado. É preciso olhar esse macro, né? A partir do micro. Olha só, RNR01, né, que a Juliane falou. Então, olha só. As áreas, né? Agora saúde que agora no caso o meio organizacional, né? A medicina do trabalho que a gente fala, né? A parte da engenharia do trabalho tá olhando para isso. Então nós temos que fazer a saúde olhar para isso também. Social já viu, né? O trabalho já viu. E agora a gente precisa também que a saúde veja a importância desse fazer, né? Do fazer da saúde mental, do fazer psicológico. Eu não consigo imaginar a saúde mental sem a psicologia. Como é que seria a saúde mental sem a psicologia? Sem os profissionais da psicologia? Se o foco e a base da saúde mental é o psicológico, e nós trabalhamos com o quê? Com o psicológico. Então somos a base da saúde mental. Exatamente. Eu também não vejo. E assim, e quando você vai ver a essência do que seria a saúde mental, não é só a ausência de doença.
Não, a saúde é questão biológica, psicossocial, mas a saúde mental na sua raiz, ela tem a ver com o processo que você tem, ou digamos assim, a sua capacidade de resiliência. De resiliência. De você conseguir passar por aquele momento, porque, poxa, a nossa vida não é estável, a gente vai ter momentos, e mesmo assim conseguir, né? Conseguir se reestabelecer ali, né? Com o auxílio de um psicólogo, de outro profissional, beleza, mas conseguir se reestabelecer. E daqui a pouco também pode ter outros momentos, né? Então, essa capacidade, né, de se restabelecer. Porque quando algumas pessoas, principalmente nas redes sociais, eles que têm prejudicado muito, né, a nossa saúde mental, eles pregam que a saúde mental é isso, é a ausência limpa e crua de qualquer coisa que seja... De qualquer problema, isso, né? nem na Disney existe, né? Assim, não existe uma definição de saúde mental, né? Mas eu gosto dessa definição da Organização Mundial de Saúde. Sim. Porque não é ausência. É o bem-estar biopsicossocial, né? É saber resolver os problemas. Os problemas basicamente. Exatamente. Não apenas sofrer ou não sofrer, é saber lidar. Essa questão do lidar, de ser responsável por si mesmo, no seu ambiente de cuidar trabalho, na sua família, com você mesmo. Então, no vários ambientes. Hoje em dia nós estamos vivendo assim um momento tão grande de patologização da vida, né? Que eu acho que talvez também por isso que saúde mental esteja tão em foco. Mas quando a gente vai ver os primeiros ensaios de manuais de psicopatologia, né, eles falavam o seguinte: beleza, você tem lá as características de algumas coisas, de algumas doenças, ou transtornos, enfim, mas ele dizia lá no final, na nota de rodapé, tem que causar, tem que acontecer esses comportamentos, mas tem que causar sofrimento e ser incapacitante, de alguma maneira. Né? E muitas vezes nós estamos patologizando a vida, porque aí eu patologizo uma situação comum, que é essa resiliência que nós temos que passar. Aí se eu patologizei, o que é que eu vou fazer? Não, eu preciso de uma solução agora. Medicamento. Medicaliza. Entendeu? Agora, toma um comprimidinho aí. Cria-se não desvalorizando. Não, claro, tem algumas situações que vão ser necessárias, mas a gente sabe, né? Inclusive tem até umas... Cria-se um medicamento para se criar uma nova doença. Sim. Aí eu vou tomar um remédio para amenizar o efeito do outro remédio. Exatamente. E aí vai. Remédio para acordar, remédio para dormir. E não vai resolver o problema. Não vai. Porque não foi curado o problema. Não tem que, na verdade, existe uma cura. Que é a cura. Porque, na verdade, não tem uma cura. Não é uma cura, não existe uma cura. Porque tudo vem de uma causa. Na medida que eu modifico essa causa, se modifica as consequências, que é o adoecimento. Se eu sei que o que me faz mal é estar naquele lugar, para que eu vou para aquele lugar? Mas eu acredito. Se o que me faz mal é conversar com essa pessoa, para que eu vou falar com ela? Entende? Se eu sei que o que me faz mal é fazer de certa atividade, para que eu continuo fazendo essa atividade? Então, se eu modifico a causa que me faz sofrer, o sofrimento ele desaparece ou muda, ou ameniza. Então, isso é uma base da saúde mental. Isso, eu li recentemente que o Zolpidem é uma das medicações, é o psicotrópico mais vendido no Brasil. Sim. Né? Então, é aquilo que você está falando. A gente toma remédio para acordar, remédio para dormir, paliativo, remédio para ser feliz, remédio para sorrir e depois um remédio para dormir tranquilo. Então, assim, sem pensar nas consequências de toda essa medicalização assim, excessiva, porque o medicamento ele é necessário em alguns casos, óbvio, mas assim, com o controle do médico, né? E aí a gente puxando aqui para os CAPs, né? O que é o CAPs? Quais são as ações que os CAPs têm feito para reduzir, não reduzir a medicalização, não, porque o psicólogo não vai fazer isso, quem vai fazer isso é o médico. Mas qual o trabalho que os psicólogos têm feito nos CAPs de forma para apoiar, né, esse tratamento medicamentoso dos pacientes, de forma a reduzir e fazer com que esse paciente ele tenha novas formas, né, de vida, de
de melhoramento da sua de vida. melhoramento da sua saúde mental. Exatamente. Nós psicólogos não apenas atendemos psicoterapia. Além da psicoterapia, que é próprio do nosso fazer, nós também no CAPS fazemos os grupos, outros eventos dentro do CAPS, né? Por exemplo, relaxamento, essa questão de parar, de respirar, esses grupos, momentos durante a semana de reunir os pacientes para poder aprender a respirar, aprender a prestar atenção em si mesmo. Pelo menos eu, nos meus grupos, utilizo muito a meditação mindfulness, né? Que é muito importante para o melhoramento da saúde mental, da questão do valorizar a si mesma, a atenção positiva em relação a si, que muitas vezes a pessoa sofre tanto olhando para fora e quando para, respira, fecha os olhos e olha para si, há um alívio imediato. Há uma coisa que, nossa, quando eu termino os grupos de relaxamento lá, nossa, eu nem tomei nenhum remédio, mas estou tão bem. Né? Então, eles percebem que eles aprendem a se acalmar, eles entendem que eles podem melhorar a vida deles através de uma simples prática dessa. E, além disso, também a gente faz outras comemorações, datas festivas, né? Há toda uma questão também de geração e renda que a gente ajuda muitas vezes os assistentes sociais, alguns psicólogos também podem ajudar nisso, né? Na questão de oficinas, também com os terapeutas ocupacionais, porque lá não é separado em setores, nós somos uma equipe multi, então nós trabalhamos junto com esses profissionais para justamente a integração do ser humano, para o bem dele. Então nós trabalhamos nesse conjunto, né? Cornélio, eu me lembrei nessa implantação do CAPS, né? E aí, quando eu fui ver a quantidade de medicamentos, e era muitos medicamentos, e na época se dava para 3 meses, assim, era uma coisa assim, né? Mas também a gente tem que pensar que eu já tenho aí algum tempo já de formado, né? Há muito tempo, né? Já tem aí algum tempo de formado. Mas assim, então, e o que foi que a gente fez lá? Eu disse, olha, conversei com a equipe multi, psiquiatra, enfermeiros, né, assistentes sociais que estavam lá. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a dar o remédio só da semana. E aí essa pessoa vai ter que vir aqui participar de pelo menos 3 grupos, independente de qual seja, porque eu acredito nesse sistema. Eu sei que vai melhorar. E aí, em 2 a 3 meses, nós mudamos a realidade. Nós conseguimos diminuir a quantidade de medicamentos. Entendeu? Então, assim, na época a gente fez um levantamento, diminuímos em quase 30% o uso desses medicamentos. Então, assim, e o que foi que aconteceu? Foi justamente essa integração, essa valorização das ideias, do olhar do outro. Cara, vamos ver, vamos nos aproximar. Foi novamente o psicólogo, né? Inserido ali nas políticas, nas ações. E eu penso assim, como foi na pandemia, né? Porque na pandemia acabou os grupos. Aí foi um desafio. Foi um desafio. Enorme. A pandemia, assim, eu fico pensando assim, que eu acho que a questão medicamentosa, ela... Beleza. Aumentou muito. Meus queridos, olha, assim, sabe que essa temática é excelente, assim, eu tô aqui maravilhado, né, de conversar com vocês, assim, sobre esses pontos, mas, assim, nós já estamos chegando, né, no nossos finais aqui, então, para isso, eu queria ver com vocês, assim, vocês falassem aí as considerações finais de vocês, mas que vocês pensassem numa coisa, né? Por exemplo, se vocês pudessem hoje, para os nossos colegas psicólogos que estão ouvindo a gente, ou vendo a gente, qual seria, digamos que a mensagem, né, para esses psicólogos e para outras pessoas também, né? Qual a mensagem que vocês dariam aí sobre a saúde mental, né? E a psicologia, né? Essa relação com a psicologia? Eu digo que é fundamental que qualquer psicólogo, para ser eficaz em sua prática de saúde mental, aprenda a ouvir, escutar com atenção, observar. Porque sem isso, não há como trabalhar com ninguém. Nós não temos nenhuma bola de cristal, nada, olhar de raio-x. Nós trabalhamos com aquilo que nos é trazido pelo outro. Então, se o psicólogo ele não para ouvir, ele não vai poder trabalhar com eficácia em nenhuma área. Então, é necessário isso. Eu acredito que só podemos avançar no nosso fazer na medida que eu aprendo a escutar, porque às vezes a gente tem aquela vontade muito de falar, querer resolver tudo, querer entender, saber. O paciente mal começou a falar, eu já sei o que é, né? Não, vamos ouvir, vamos parar, vamos escutar.
Porque quando a gente escuta, a gente valoriza a fala do outro, a gente valoriza o sofrimento desse outro, a gente passa a acreditar no outro e ele se sente acolhido por nós. Eu acho que isso é o fundamental para qualquer apoio psicológico. Eu, como ex-gestora, tanto do Conselho como ex-gestora da Diretoria de Saúde Mental do Estado, para os profissionais, assim, é informação. Estava observando aqui as nossas resoluções, é algo que a gente vem falando, né? Que às vezes a falta de leitura, às vezes a falta de conhecimento de tantas resoluções importantes que a gente tem, né, que estão no site, que estão nas plataformas, que estão no conselho, né? Então, se aproximar mais, tanto do Conselho de Psicologia, tanto mais das políticas públicas que vocês têm no município de vocês, está cobrando os gestores, os prefeitos, os deputados, né? Sim. Que a gente, sem políticas públicas, a gente, sem incentivo financeiro e político, não temos avanço das políticas de saúde mental. Então, é informação e cobrança. E a importância de um psicólogo fazendo a gestão e fazendo a política de saúde mental, escrevendo as políticas, fazendo a gestão da política. Foi importante, né? Algo que a gente pode até esqueci de mencionar. Quando eu estive na saúde mental, né, na diretoria, só tínhamos 2 profissionais de saúde mental na gerência. Era uma gerência que depois se tornou uma diretoria, que também foi um avanço, né? A gente falou de muitos problemas aqui, mas nós temos avanço. O estado do Piauí, acho que foi dos primeiros estados a ter uma diretoria de saúde mental. Então, quando eu saí, eu acho que passou para 10, 12, sei lá, 15 profissionais da psicologia. Porque, como eu falei, não tem como a gente falar de saúde mental sem falar da psicologia. Não tem como ter políticas públicas de saúde mental sem falar do psiquê. Sem inserir o psicólogo, né? Sem inserir o psicólogo construindo a política. Qual é o também, profissional, né, hoje que tem a maior expertise de trabalhar a saúde mental? É o psicólogo. Então, é de fundamental importância. Então, é informação e cobrança. Psicólogos, se informe e cobrem. Temos que nos valorizar, né? Exatamente. Meus queridos, então eu queria... Valorização da profissão. Valorização da profissão. Eu queria muito agradecer a vocês, tá, por terem acolhido esse chamamento aqui, né? Que eu digo isso, um chamamento para a gente falar sobre saúde mental nesse momento tão importante. Né, pela disponibilidade de vocês e pelo conhecimento que vocês trouxeram aqui, né, que certamente vamos ter bons frutos, né, dessa colheita aqui que nós fizemos, ou dessa semeadura que nós fizemos aqui, né, dessa discussão sobre a valorização da psicologia. Está tudo relacionado à valorização da saúde mental. Né? Se a gente quer valorizar a saúde mental, a gente, valorizando a psicologia, a gente valoriza a saúde mental como um todo, e esse é o segredo. Né? Então, assim, muito obrigado pela participação de vocês. E eu queria passar aqui para as considerações aqui, né? Aqui a Juliane aqui para também falar um pouco sobre suas considerações desse momento. Bom, gente, então assim, só para agradecer vocês a participação, como o Saul falou, foi muito importante. E é muito importante que a gente comece o Psicast, que é o nosso projeto, né, Saul, de orientação da categoria, falando de saúde mental, que é o nosso fazer principal, né? O nosso fazer como psicólogos é trabalhar a promoção de saúde mental. Então, foi muito importante, foi muito bom ter a presença de vocês aqui. E o nosso primeiro Psicast... Vamos convidar, né? Aproveitar para convidar todo mundo aí que está escutando, vendo, tá bom? Curta aí, né? Isso, curta. A gente já está com a página, um perfil no Spotify. Divulguem, compartilhem, faça essa mensagem chegar. Né? Se você acha que precisa, como que a gente vai valorizar a saúde mental? Se você acredita que valorizar a saúde mental, ela acontece também valorizando a psicologia, compartilhe essa ideia. E esse é o primeiro, né? Esse é o primeiro. A gente vai ter, são 12 episódios por ano, né? A gente vai ter esse ano agora 12 episódios, esse é o primeiro, mas a gente vai ter mais episódios aí no decorrer do ano. E aí fica também, coloco à disposição neste momento que estamos representando o Conselho Regional de Psicologia, coloco à disposição o conselho, né? Para vocês também, queridos psicólogos, tá? Também que estão aqui e os que estão nos escutando, tiverem ideias para valorizar a profissão da psicologia, se aproximem, vamos fomentar essa discussão, porque esse é o nosso dever enquanto psicólogo, valorizar a nossa prática. Muito obrigado. Agradecemos o convite e estamos à disposição sempre.
Obrigada a todos. Tchau, tchau. E até o próximo Psicast.